Hoje, vamos dedicar algum tempo a estudar a Palavra de Deus, com o sermão intitulado A Providência de Deus e a Sua Intervenção Divina. Quando as pessoas encontram uma forma brilhante de ultrapassar uma situação difícil, em que não conseguiam ver o caminho a seguir, costumam dizer, é a intervenção divina de Deus. Não há exemplos como este na Bíblia. Enquanto Deus executa a sua providência, há muitos registros na Bíblia que podem ser considerados como intervenção divina de Deus. A Bíblia ensina-nos que, uma vez que Deus conhece o fim desde o princípio, nós devemos seguir sempre o caminho da salvação de Deus com um coração obediente. Isso é, porque Deus coloca sempre a vitória no fim do seu caminho. No entanto, como não podemos ver o fim com os nossos olhos humanos, o que é que fazemos muitas vezes? Embora Deus nos conduza pelo caminho para dar-nos bênçãos no final, às vezes é-nos difícil superar. Parece que não existe uma visão para o nosso futuro. Parece que é um grande muro que bloqueia o nosso caminho à nossa frente. No entanto, há uma intervenção divina de Deus escondida em tudo o que Ele nos manda fazer. Não importa para onde Deus nos conduza, quando obedecemos com alegria, dizendo, há uma intervenção divina de Deus para nós escondida aqui e ali. Não seremos capazes de nos tornarmos nos filhos celestiais que são guiados por Cristo e entrar no reino dos céus graciosamente. Hoje, vamos confirmar isto através da Bíblia. Passemos ao livro dos Juízes, capítulo 7. Vejamos o capítulo 7, versículo 1. Então, Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Herode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Não conhecemos todos muito bem a história de Gideão. Deus disse-lhe para reduzir o número do exército dos israelitas. Havia 135.000 soldados inimigos, enquanto Gideão tinha apenas 32.000 homens. Aqui estava escondida a intervenção divina de Deus. A providência de Deus estava em ação. Deus disse, é demais o povo que está contigo. Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região. Embora Gideão pudesse ter ficado perturbado, obedeceu à palavra de Deus. Dos 32.000 homens, 22.000 partiram. Os 22.000 homens que ali se reuniam tremiam de medo. Tais pessoas são inúteis para ativar a intervenção divina de Deus. Deus não precisa de tais pessoas. Todos os que tremiam de medo foram para casa, e ficaram 10.000 homens. No entanto, Deus disse, ainda há povo demais. Reduz o número outra vez. Gideão perguntou, como posso reduzi-lo? Deus disse, faz-os descer às águas. Vou prová-los pela forma como bebem a água. Mesmo que eles tenham dito, não tenho medo nenhum. Confiarei absolutamente em Deus até ao fim. Deus disse, aqueles que se ajoelharam para beber a água devem voltar para casa. Gideão teve de lutar contra o exército de 135.000 homens com os 300 que lhe restavam. A situação parecia não ter solução. Parecia não haver maneira de ultrapassar esta situação. No entanto, havia a intervenção divina de Deus. Ele ativou um milagre aqui. Na escuridão da noite, Gideão dividiu 300 homens em 3 companhias de 100 homens cada. Tinham tochas escondidas num cântaro e uma trombeta numa das mãos. À meia da noite, cercaram o acampamento dos midianitas. Enquanto os midianitas estavam a dormir, de repente, ouviram-se cântaros a serem partidos, trombetas a serem tocadas por todo o lado e pessoas a gritarem, espada pelo Senhor e por Gideão. Então, os soldados midianitas entraram em pânico, pensando, o inimigo deve ter invadido profundamente o acampamento. Sem sequer terem um momento para recuperar os sentidos, eles começaram a matar uns aos outros com espadas.
Eles não conseguiam ver por causa da escuridão. No final, nenhum soldado do exército israelita ficou ferido. Apenas todo o exército midianita foi aniquilado. Nós podemos ver uma cena como esta na história de Israel. Em situações que parecem impossíveis, a intervenção divina de Deus está escondida. Por isso, a quem é que devemos sempre perguntar? Devemos orar a Deus, dizendo: Deus, por favor, realize a sua intervenção para que possamos ser vitoriosos tal como Gideão. Por favor, abra o caminho para o Evangelho. Se olharmos sempre para Deus desta forma, Deus dar-nos a solução, a sua intervenção divina. Assim, todos os membros da nossa amada família de Sião devem ter sempre em mente que aquele que está a operar a obra é Deus, que conhece o fim desde o princípio. Se continuarmos a esquecer-nos disto, por vezes a situação torna-se frustrante, difícil ou dolorosa. No entanto, quando parecer que é uma parede à nossa frente, deve haver nela uma intervenção de Deus oculta. Deus realizará a sua intervenção divina. O exército de Gideão foi vitorioso ou derrotado? Com os 300 homens, Deus fez entrar em pânico 135.000 pessoas. Deus realizou a sua intervenção milagrosa para que eles nunca mais atacassem os israelitas. Este não é o único exemplo. Vejamos o capítulo 6 de Gênesis. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 13, está escrito: Então, disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei crescer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 covados será o comprimento, de 50, a largura, e a altura, de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Desta forma, Deus salvou Noé e a sua família, enquanto julgava e destruía com água todos os rebeldes da terra. Nós podemos confirmar esta história no livro de Gênesis. Quando Deus concebeu o projeto da arca para salvar Noé e a sua família, Ele acrescentou aí a sua extraordinária intervenção. Um navio que flutua na água precisa de um leme para mantê-lo na direção certa. Além disso, como um navio não pode avançar sozinho, tem de ter uma vela e um mastro. O mastro e o leme são essenciais para um navio. No entanto, o projeto de Deus para a arca não contém nenhum deles. Não havia remo que pudesse substituir a vela. Não tinha leme nem vela. Suponhamos que um homem acrescentasse velas para controlar a direção e a velocidade da arca que o próprio Deus concebeu. Poderia a sua arca chegar ao cume do Monte Ararat em segurança, como Deus queria? Nunca o poderia fazer. O Monte Ararat fica na Turquia. Por conseguinte, encontra-se a uma grande distância de Israel. Quando as águas inundaram a terra, se a arca tivesse velas, remos e um leme, Noé e a sua família não se teriam salvado, não teriam poupado as suas vidas. Cada elemento da Bíblia contém a vontade profunda de Deus. Se alguém que tem poucos conhecimentos sobre navios olhar para a arca, pode perguntar: Deus, por que construiu a arca assim? Não deixou de fora alguma coisa nos desenhos do projeto? Por que é que não há um mastro ou remos? Por que é que não há um leme para definir a direção? Esqueceu-se destas coisas porque estava ocupado a reinar sobre todo o universo. Os que são ignorantes podem dizê-lo. Quando Deus realiza a sua obra, Ele conhece o fim de tudo desde o princípio.
O que é que ele vai dar a toda a humanidade e aos filhos de Sião no final? Deus conduz-nos a tal caminho para nos conceder bênçãos e nos levar para o mundo eterno chamado de Reino dos Céus. Não está isto escrito no capítulo 8 do Deuteronômio? Às vezes, Deus torna-nos humildes, às vezes exalta-nos, às vezes dá-nos fome, às vezes deixa-nos nus, e às vezes permite-nos ter o suficiente. Deus coloca-nos em cada situação, em cada circunstância e em cada passo, para que possamos renascer como pessoas celestiais perfeitas, que são dignas de regressar ao reino eterno dos céus. Esta é a vontade profunda de Deus, e este é o objetivo da sua obra. Para usar as palavras dos povos do mundo, chama-se a isto a intervenção divina de Deus. Por isso, não há necessidade de duvidar ou hesitar em obedecer à palavra de Deus. Só assim, todos os filhos de Sião poderão ter fé para seguir Deus para onde quer que Ele nos conduza. No livro de Hebreus capítulos 3 e 4, Deus diz que se desobedecermos à palavra de Deus, não podemos entrar no seu descanso ou no reino de Deus. Em última análise, podemos dizer que a desobediência acontece quando não acreditamos na intervenção divina de Deus, ou seja, na sua grande e profunda vontade. Pensem na altura em que o Mar Vermelho foi dividido. Não havia saída. O exército egípcio estava atrás dos israelitas. O Mar Vermelho estava à frente deles. Eles estavam literalmente numa situação desesperada. Quando o povo estava perturbado e pensava, não consigo ver o futuro porque o caminho está bloqueado, para quem é que Moisés olhava? Moisés perguntou a Deus, Deus, o povo murmura tanto e não há nada que eu possa fazer sozinho. Meu Deus, o que é que eu devo fazer? Então, Deus disse, Moisés, o que tens na tua mão? Um bordão de pastor que eu trouxe comigo do Egito. Estende o teu bordão sobre o mar. Então, quando Moisés obedeceu à palavra de Deus e esticou o seu bordão, Deus realizou uma obra milagrosa. Ocorreu um fenómeno sobrenatural que contrariava as leis físicas da natureza. As pessoas no mundo chamam estas coisas de intervenção divina de Deus, ou milagre. Deus está sempre a abrir um caminho milagroso à nossa frente. Aqueles que se apercebem disto acreditam no facto de que deve haver uma intervenção divina de Deus escondida ali também. É por isso que essas pessoas podem seguir para onde Deus as conduzir e correr diretamente para o reino dos céus. Temos de depositar toda a nossa fé em Deus e depender dele, tal como Noé. Queixou-se Noé de que Deus não tinha concebido o remo. Será que se queixou do facto de ele nem sequer ter feito um leme? Noé limitou-se a obedecer. Não é por isso que o navio se tornou a arca da salvação quando o mundo foi destruído pela água. Se os pensamentos de um homem fossem adicionados à construção da arca, o navio nunca teria servido como a arca da salvação. Toda esta história do passado ensina-nos hoje uma grande lição. Os milagres que aconteceram com Gideão, Noé e Moisés não foram os únicos casos em que a intervenção de Deus foi realizada. Vamos descobrir, através da Bíblia, o percurso de um homem chamado José. Como é que Deus o levou a tornar-se governador do Egito? José não é o 11º dos 12 filhos de Jacó. Quando olhamos para a sua viagem, ele foi vendido ao Egito como escravo, viveu uma vida miserável e acabou por se tornar o governador do Egito. Na sua viagem, houve uma intervenção divina que Deus preparou para José. Vejamos o capítulo 37, versículo 12, de Gênesis. No capítulo 37, versículo 12, está escrito: Como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai, em Siquém, perguntou Israel, este é Jacó. O nome de Jacó não é Israel. Perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui.
Disse-lhe Israel: vai, agora, e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim, o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. No entanto, os irmãos de José não gostavam dele. Isso porque sentiam que José tinha todo o amor do seu pai. Embora fossem 12 filhos, José era o mais amado e mimado. Até ao fazer um manto, Jacó fez um manto ornamentado para José. É claro que nenhum pai discriminaria os seus filhos. No entanto, como José tinha perdido a sua mãe quando era pequeno, ele ocupava um lugar especial no coração de Jacó. Porém, os seus irmãos tinham ciúmes dele e odiavam-no muito. Vejamos o versículo 18. De longe o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-o e lancemo-o numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Ruben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: Ruben era o mais velho. Ele ouviu o que eles estavam a discutir e tentou resgatar José das mãos deles. Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: não derrameis sangue, lançai nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Como podemos ver, José era invejado e odiado pelos seus irmãos. Por fim, os seus irmãos venderam-no a um mercador. Vejamos o processo de venda no versículo 26. Então, disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. José foi vendido desta forma. Capítulo 39, versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e passou às mãos tudo o que tinha. Desta forma, José vivia como escravo na casa de Potifar. No entanto, havia uma situação que não lhe permitiria continuar a viver ali. Passemos ao versículo 7. No versículo 7, está escrito: aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, o meu senhor, e não sabe do que é em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que ele nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu também a maldade e pecaria contra Deus? José recusou, dizendo: não posso cometer eu também a maldade e pecar contra Deus. Versículo 10. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele a casa, para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele,
até que seu senhor tornou a casa. Então, lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu, que nos trouxeste, veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Foi assim que ela conspirou contra José. Versículo 19. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então, se lhe acendeu a ira. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno. Não sabia Deus que José foi acusado injustamente. O Senhor era com José, e lhe deu mercê perante o carcereiro. O carcereiro é o governante da prisão, certo? O carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Depois de tudo isto, José foi colocado na prisão. Aí encontrou o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do rei do Egito. Ambos tiveram sonhos durante a noite e, mais tarde, o copeiro-chefe foi reintegrado e o padeiro-chefe foi morto, tal como José lhes tinha dito na sua interpretação. Passado algum tempo, o faraó teve sonhos. Quando ele estava perturbado, dizendo, não sei qual é o significado dos sonhos. Nessa altura, o copeiro-chefe lembrou-se de José, que tinha interpretado o seu sonho. Quando relatou o caso ao faraó, este chamou José e pediu-lhe a interpretação dos sonhos. A sua interpretação pareceu graciosa ao faraó. Passemos ao capítulo 41, versículo 37. Isto foi o que aconteceu depois de José ter acabado de interpretar os sonhos do faraó. O conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais. Disse faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem é o Espírito de Deus. Depois, disse faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Versículo 41. Disse mais faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então, tirou faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda faraó a José: eu sou faraó. Contudo, sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou faraó de Zaphnath-paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potifra, sacerdote do Am, e percorreu José toda a terra do Egito. Nessa altura, José tinha 30 anos. Versículo 46. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. O facto de o faraó ter dado a José o seu anel de sinete significa que José tinha autoridade para reinar sobre todo o Egito. Por detrás de tudo isto estava a intervenção divina de Deus. Deus não estava preocupado com o povo do Egito ou de outros países vizinhos, mas apenas com Israel. Não são os israelitas o povo que Deus escolheu e ao qual fez uma promessa. Deus realizou esta obra para o futuro deles, e José estava apenas a desempenhar o papel de obreiro de Deus nessa altura. No entanto, José não tinha conhecimento deste facto. Ele não entendia porque é que ele tinha vindo para o Egito. No início, ele pensou que era por causa dos seus irmãos que o tinham vendido por ódio, mas mais tarde apercebeu-se da verdadeira razão. Passemos ao capítulo 45 de Gênesis. Vejamos o capítulo 45, versículo 1. Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos.
Os seus irmãos nunca poderiam imaginar que o governador do Egito fosse José. Aqui, José deu-se a conhecer a seus irmãos. Versículo 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Eles deviam estar a tremer de medo. Eles até tinham tentado matá-lo. Como o tinham vendido como escravo, só podiam pensar: agora estamos mortos. Versículo 4. Disse José a seus irmãos: Agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então, disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José quis dizer: houve uma intervenção divina de Deus por detrás de tudo o que aconteceu. Pode parecer que me vendestes ao Egito, mas na realidade, Deus colocou-me em tal processo a fim de me enviar para o Egito. Nesse processo, José enfrentou muitas dificuldades. Foi incriminado e preso. No entanto, guardou sempre os mandamentos e os ensinamentos de Deus. Ele não se afastou deles. Finalmente, Deus nomeou José para o cargo de governador do Egito e, através dele, salvou os israelitas para que não passassem fome. Deus, que vê o futuro, realizou a sua intervenção divina para colocar José nessa posição. Vamos continuar a analisar esta questão. Vejamos novamente o versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim, quem enviou José? Deus. Tudo o que Deus faz é misterioso. Eu cheguei a pensar, se os seus irmãos não tivessem feito isso, José teria apenas crescido como pastor na casa do seu pai até aos 30 anos. Deus tinha enviado José ao Egito para cuidar de uma enorme quantidade de cereais. Assim, quando os israelitas vinham comprar comida, ele estava em posição de fazer tudo o que quisesse, desde que o aprovasse. Deus colocou-o nesta posição e permitiu que os israelitas vivessem ali uma vida estável. Quando nós não estudamos a Bíblia cuidadosamente, não podemos sentir a misteriosa providência de Deus. Quando olhamos para todo este processo, haverá alguma coisa a acontecer na aldeia global sem a permissão de Deus? Não. Deus quer que o povo celestial se torne maduro e retorne ao lar celestial eterno em segurança. Esta é a intervenção final de Deus. Não só Deus Pai veio a esta terra, mas de acordo com o livro de Apocalipse capítulo 22, quem também veio para cuidar de nós. Deus colocou a sua última intervenção oculta na época do Espírito Santo. Ninguém no mundo sabe disto. A verdade da Mãe Celestial foi-nos dada a nós, mas não a eles. Esta é a intervenção divina de Deus. Ele realiza a sua intervenção divina para que os filhos, que são guiados pelo Espírito e pela noiva, possam regressar ao eterno lar celestial. A preciosa providência que Deus preparou desta maneira é encontrada no dia de sábado, na Páscoa da Nova Aliança, na verdade da segunda vinda de Cristo, e na verdade da Mãe Celestial Nova Jerusalém. Deus colocou a sua intervenção divina em todas as verdades. Por esta razão, até ao fim, o que devemos fazer onde quer que o Cordeiro nos conduza, de acordo com Apocalipse capítulo 14. Quem nos está a guiar neste momento? Todos nós sabemos e acreditamos que é Deus quem nos guia.
Embora o Mar Vermelho tenha bloqueado os israelitas, houve uma intervenção de Deus para abrir caminho. Embora o número de guerreiros de Gideão fosse muito menor do que o dos inimigos, Deus disse para reduzir o número. Nisso houve também a intervenção de Deus. Pode parecer que José foi vendido como escravo ao Egito devido ao ódio dos seus irmãos. No entanto, foi Deus que o enviou para o Egito, acabando por o nomear governador. Se lermos a Bíblia descuidadamente, podem parecer meros acontecimentos, mas de quem foi a intervenção em todo este processo? A intervenção de Deus atua aqui e ali. Por isso, se é o caminho do pai e os ensinamentos da mãe, devemos estar agradecidos onde quer que estejamos e quer seja o que façamos. Se escolhermos o nosso próprio caminho, é o mesmo que fazer o leme, o mastro e os remos para a arca de Noé. Não seria a coisa mais sensata fazer o que Deus nos diz para fazer? Mesmo que nos sintamos frustrados ao percorrermos o caminho da fé, ou mesmo que algo pareça estar a bloquear a direção da nossa fé, Deus tem certamente a sua intervenção divina para todos os filhos de Sião. José poderia ter dito: Deus, por que é que os meus irmãos me odeiam tanto? Os meus irmãos até me venderam, por isso, por favor, repreenda-os e castiga-os. Isto não se aplica apenas a José. O mesmo se passa com o percurso da nossa vida. É por isso que Deus nos diz para nunca murmurarmos. Em vez disso, o que é que nós devemos fazer? Dar graças em todas as circunstâncias. O que é que Deus quer dar-nos no fim? Este é o processo da providência de Deus para dar-nos bênçãos e o reino dos céus. Ele conceder-nos a vida eterna, a salvação, a paz e a glória do céu no fim. Neste processo, se pensarmos: não gosto disto, mas gosto daquilo, isso é um pensamento muito tolo. Deus ama-nos sempre. Porque Ele nos ama. Ele quer dar-nos a felicidade eterna e o mundo eterno. Há alturas em que é difícil para nós. Por vezes, nós estamos numa situação difícil. Por vezes, não nos damos bem com os outros e, por vezes, sentimos que estamos a ser perseguidos pelos outros. No entanto, o que é que vai acontecer no final? No início, José pensou nos seus irmãos dessa forma, mas não acabou por perceber que toda a sua vida estava sob a providência de Deus. Façamos uma retrospectiva das nossas vidas. A intervenção invisível de Deus deve ter estado presente ao longo de toda a nossa vida. Não terá sido também por obra divina que chegaram hoje a este lugar? Já é espantoso o facto de termos chegado até aqui. Além disso, encontramos o Pai Celestial, a Mãe Celestial e os membros da nossa querida família celestial. Será que Deus não nos deu sequer a esperança do eterno reino dos céus que se revelará diante de nós num futuro próximo? Como estamos gratos! A Mãe Celestial veio a esta terra. Isto é a intervenção divina de Deus. O Pai veio a esta terra. Isto é a intervenção divina de Deus. Vocês e eu somos conduzidos a Sião. Esta é também a intervenção divina de Deus. Ser enviado a Samaria e aos confins da terra para pregar o Evangelho é também uma intervenção divina de Deus. Cumpramos esta bela providência de Deus, para que possamos salvar todos os povos do mundo, levá-los ao arrependimento e guiá-los para o eterno reino dos céus. Com isto, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.